Meus amigos, hoje estamos iniciando aí um novo projeto, o canal do YouTube da MV Áudio, e eu quero compartilhar esse momento com vocês com muita alegria, que vamos iniciar esse novo projeto, vamos trazer pessoas aqui no canal do YouTube para ter um tempo de relacionamento, conversa, para a gente entender o trabalho da outra pessoa, para a gente poder ter essa conversa, para vocês entenderem como funciona as várias frentes no meio da técnica do backstage, tanto do lado voltado mais para a galera que está mais escondida, como técnico de áudio, iluminação, operação de LED, enfim. E a gente também quer ter esse relacionamento com as outras pessoas, com contratantes, com clientes, com pastores, músicos. Então a gente começa hoje esse novo projeto da MV Áudio e é com muita honra que a primeira pessoa que eu chamei aqui é um grande amigo meu que está comigo há anos. E aí estamos aí agora com o João, um amigo aí de longa data. É isso aí, estamos aí nesse projeto novo aí do MV, né? E para mim também é uma honra muito grande ser o primeiro participante, né? Tá aqui com ele aí no primeiro vídeo. Mano, é uma honra estar com você aqui. Quantos anos que a gente já se conhece? Mais de 10 pelo menos, né? Tem 10, 13, Pelo 14, menos, 14. É muito massa porque já começando aí a nossa história, hoje a gente tá aqui para falar de áudio. Eu sou técnico de áudio, o João é técnico de áudio. Então, a nossa história começou um pouco junto, né? A gente começou ali como voluntário na mesma igreja na época, né? Foi. Participamos do mesmo discipulado, do mesmo grupo de amigos e tivemos o mesmo interesse em áudio, né? E foi muito interessante porque a gente virou amigo e se tornou amigo por causa do áudio, né? Foi por causa do áudio. E de lá pra cá, caminhando sempre junto aí, aprendendo junto. Eu passei um tempo offline, né? Do áudio. Mas voltamos aí com tudo, já temos 5 anos. E estamos aí até hoje. Massa pra caramba. Então, pra gente dar mais dinâmica aqui no nosso conteúdo, vamos contar um pouquinho da nossa história, como que a gente entrou nesse ramo, qual foi a nossa caminhada, o que a gente já meio que passou, que não é fácil para quem tá começando. A gente precisa aí de muita experiência, muito estudo, né? E graças a Deus a gente já tem um bom tempo aí de estrada, né? Temos e assim, cara, a minha história no áudio começou que na minha família todo mundo é músico, menos eu. E aí sempre acompanhando com os meus irmãos, indo pra igreja, eles iam, eu ia junto e tal, e sempre me sentia ali mais à vontade com essa parte, né, do backstage. E aí surgiu a oportunidade, lá atrás teve um maluco que olhou pra mim e falou, rapaz, dá certo. E aí ele resolveu me ensinar e me guiar nesses passos aí, nos primeiros passos aí. E tamo aí até hoje, né? Massa demais. Eu também, a gente começou na mesma igreja, né? Foi. Estamos inclusive hoje também na mesma igreja como Até contratados, né? Estamos aí na Comunidade das Nações, mas a gente vai chegar lá, né? No atual momento que a gente está vivendo. Mas para você que está assistindo aí entender também um pouquinho da minha história, eu comecei também na Comunidade das Nações em um campus menor, né? E comecei como voluntário por necessidade dentro da igreja, necessidade de ajudar, ver que a galera precisava ali em alguns cultos, alguns momentos, não tinha ninguém para mexer ali na mesa de som. E eu me lembro que eu já aprendi numa Yamaha 01V. A mãe de todas. Vale lembrar que é a mãe de todas. Quando o cara começa por aí, já dá pra saber que, né, pegou pelo menos ali uma época mais dificilzinha, né? Se ele não tiver 30, se ele já não passou dos 30, se o cara aprendeu o som numa 01V, se ele não passou dos 30, Tá chegando. tá, ó, batendo na porta. Então, eu comecei só olhando.
Comecei só olhando, a galera lá da igreja mexendo e tal, até que foram me incluindo como voluntário, né, dentro ali dos cultos. Até que chegou um dia que o cara responsável virou pra mim e falou: "Mano, deixa eu te falar um negócio. Minha esposa vai ganhar gêmeos. Tal dia, a partir de tal dia eu não venho mais pra igreja, eu vou ficar só por conta dos meus filhos agora. Então, como você já estava olhando, sondando, a gente já te passou algumas coisas, agora tá na tua mão." Aí eu falei: "Cara, beleza." Tava aprendendo, tomei gosto pelo áudio, né? E acabou que eu fui me desenvolvendo. Só que eu ainda era muito leigo, né? Então, tinha culto porque, pô, o batera tava tocando bateria, me pediu uma parada na mesa, eu não sabia. Aí o cara tinha que descer da bateria pra fazer o que ele me pediu, que eu não conseguia. E ele A- não te ensinou, né? Não. Mas isso Às que é o vezes é importante. porque era rápido, né? O cara descia pra fazer e já voltava. Pô, o cara descer na hora do louvor é vergonhoso, né? É complicado. É vergonhoso. Então, tipo assim, aí é onde eu me indignei pra eu falar: "Pô, mano, eu tô aqui pra ajudar, o cara tem que descer de lá pra vir fazer o que eu deveria estar fazendo." Então eu comecei a estudar. Então teve um momento que comecei a estudar vídeo, o que tinha ali disponível gratuitamente, logicamente. E logo depois que eu vi que eu consumia aquele conteúdo, tipo assim, pô, dentro daquela minha realidade eu já tinha entendido que o que eu precisava fazer. Já tinha um certo, Exatamente. né, um certo conhecimento. Sim. Só que eu falei: "Cara, eu preciso me aprofundar." A gente sabe que a igreja que a gente está hoje, ela nos deu muitas oportunidades. Muitas oportunidades e vale lembrar que é uma igreja que desde o começo ela sempre fez um investimento e sempre se preocupou muito com a área de comunicação, né, do audiovisual da igreja, sempre procurando inovar, sempre buscando equipamento novo, e buscando conhecimento mesmo, cobrando conhecimento da técnica, né? E isso fez com que a gente esticasse, né? E graças a Deus a gente pode dizer que a gente aproveitou todas as oportunidades que jogaram na nossa mão. Então, a partir dessas oportunidades, a gente viu o quanto a gente precisava crescer. Então, eu comprei vários cursos de áudio, né? A gente fez cursos de áudio junto. A gente foi se aprimorando cada vez mais. Fizemos vários eventos grandes. Galera da locadora nem queria estar lá, né? Eu queria para poder aprender e operar nas mesas de som que, graças a Deus, hoje pode ser uma realidade, mas naquela época era só vídeo e muito pouco vídeo, né? Que Exatamente. tinha. Então, assim, a gente ficava de cima ali esperando o cara falar bem assim: vou ali lanchar. Pode ir, amigo, pode ir que eu tô aqui, pode deixar comigo. A gente pagava o lanche dos caras Pagava o lanche pros do caras cara. ir comer, fumar lá fora, enquanto a gente ficava no lugar dele, só de frente à mesa subindo fader. Só subir no fader. Que se E pedisse pra futricando mexer tudo. qualquer coisa lá. Ô, põe muda aqui aí. Ixi. Pode ser só o volume, não? Então, assim, graças a Deus a gente aproveitou bem as oportunidades, né? A gente, nesse começo, tava muito junto, mas a gente, por um tempo, seguiu caminhos diferentes, não mudando a questão áudio, né? Eu fui um pouco pra locadora por um tempo, depois eu parti muito pra projeto, instalação fixa, né? E você foi pra um outro rumo, né? Foi, eu fui pra outro rumo. E aí. Acabei rodando e caindo no áudio de novo, né? E quando ele saiu pra ir pra desbravar outros mares, ir pra locadora, montagem fixa, projetos, essas coisas assim, eu preferi ficar focado na igreja mesmo, em trabalhar dentro da igreja. Inclusive, muito direto eu recebo proposta, recebo pessoas me chamando mesmo, né? Pra ir trabalhar fora, pra ir trabalhar em banda, artista a nível nacional. Já recebi diversos convites. Tem produtor que entra em contato comigo de artista nível mundial, que já foi pra fora do Brasil gravar DVD, né? E pra mim, começar da forma que eu comecei e
chegar a receber uma ligação dessa, eu acho que é o sonho de qualquer um, né? Apesar de que o medo bate na porta, muita coisa, muito pensamento, envolve muitas outras questões, né? Exatamente. Mas E a gente sabe que a estrada não é fácil, né? a estrada não é fácil, eu já trabalhei na estrada, eu tinha muita vontade, entendeu? De trabalhar com banda, trabalhar na estrada. Tive uma oportunidade de trabalhar numa banda. A primeira oportunidade que eu tive não foi como técnico de som, mas eu recebi o convite, eu fui para me conhecer, para me saber como é que era a vida na estrada, a vida de show. Não é fácil, não é fácil, é muito Nada. complicado, entendeu? Mas assim, cara, é satisfatório. É muito satisfatório uma entrega de um show, é muito bom, porém o preço que se paga é muito alto, é muito alto. E uma coisa que eu posso falar assim da experiência que eu tive na estrada é que dói. Tem dia que dói. A saudade dói, a vontade de estar em casa, a vontade de estar com a família, você perder aniversário, perder data comemorativa. Você já tem filho igual eu tenho. Você assistir uma apresentação do seu filho na escola, assistir só um vídeo depois de uma criança pequena, cara, É. pega, mas pega muito. Pega muito. A estrada é bom, é legal, mas o preço que cobra é alto. Depois que a gente tem filho, né, a gente começa a repensar muita coisa, né? Eu passei, não foi tanto tempo, acho que eu passei uns 2 anos viajando direto aí, locadora. Não era nem show, era mais corporativo, né? Mas é algo que você tem que sacrificar muita coisa. Tem que Tempo, é sacrificar. muito cansativo, você não come direito, inclusive a sua saúde também, você não consegue cuidar muito bem dela. Você não consegue, não tem. Na verdade, você tá ali pro show acontecer. Exatamente. Então, assim, você não tem hora pra dormir, você não tem, muitas vezes, não dá tempo de você ter um descanso. Eu já viajei com banda que devido à logística não valia a pena a gente sair da onde a gente estava, voltar pra Goiânia, pra voltar pra uma cidade a 150, 200 quilômetros da onde a gente já estava. Então eu já peguei day off, que a gente fala, com banda de ficar 6 dias. Aí é um tempo de descanso, tempo pra você. Um tempo ali pra você botar as ideias no lugar, né? Inclusive essa viagem que a gente fez, graças a Deus, né? Foram 6 dias de day off na beira da praia. Aí foi. Tem esses Aí momentos raros, né? é raro, mas acontece. Tem que ter fé. Tem que ter fé. Se tiver fé, acontece com você. Massa demais. E a gente sempre foi se aprofundando, né, na questão do áudio. E como eu falei, hoje eu tenho uma empresa, né? Logo que a coisa começou a deslanchar alguns anos atrás, eu já decidi abrir meu CNPJ, a fazer projeto, me dediquei a estudar como se faz um projeto, a estudar tipos de sistema, né? Então eu tenho uma experiência já, né, em instalação fixa. A gente tem que sempre lembrar que instalação fixa é muito diferente da gente montar um evento. Muito, É muito, muito muito, muito, diferente. muito. É um evento. Eu passei um período muito curto, né? Trabalhando numa locadora. Eu acho que tá entre as. Pode-se dizer que tá entre as 3 maiores de Brasília. Se não a maior. Eu passei um período muito curto ali por causa que uma dificuldade que eu tinha era essa questão, que a gente está montando um evento aqui, você vai fazer uma montagem numa igreja, por exemplo, é muito diferente de você fazer um evento que você vai passar aqui 12 horas montando, 15 horas montando, e você vai ter que desmontar em 2 horas, porque você vai ter que ir para outro local. Então, assim, tem muita coisa, muito acabamento que você não pode fazer. Não é que você não tem o tempo de fazer na hora da montagem, mas você não tem o tempo de desfazer na desmontagem, porque
você vai ter outro show daqui a pouco. Exatamente. Entendeu? Você tem que desmontar tudo aqui, botar dentro do caminhão, dentro da carreta ó, linha na Exatamente. pipa, acelerar, Exatamente. porque tem o outro para fazer. Exatamente. Então hoje a gente tem que pensar muito bem, né? Eu tô muito nesse cenário instalação fixa, mas ao mesmo tempo em evento ali, então a gente tem que saber separar as coisas, né? Então, graças a Deus eu peguei uma expertise muito grande ali em instalação fixa, já de fazer o projeto, saber qual tipo de sistema vai se enquadrar melhor, se é uma caixa point source, se é um sistema de line away, né? A gente já, graças a Deus, a gente já tem uma equipe aí que a gente já faz toda a parte de elétrica, toda a parte de acústica, toda a parte de serralheria, todo mundo incluso ali no mesmo meio. Só quando a gente chega no evento é totalmente diferente. Totalmente diferente. As cargas são outras, o sistema é de grande porte, então os processadores são outros, a energia é gerador, não é um quadro ali que você vai, medir a carga aqui, o disjuntor é de 20 amperes, não. Lá fora, em evento, a carga é muito mais alta, tem LED, tem muita luz, então a gente tem que saber discernir o ambiente que a gente está, né? Tem. E graças a Deus a gente está incluso aí nesses diversos meios do áudio. A gente ganhou muita experiência, né? E por conta disso que hoje a gente está aqui com esse novo canal da MV Áudio, porque a gente quer realmente Passar abrir esse universo, né? Para quem está assistindo. Levar um tipo de conteúdo diferente para quem está começando agora, para quem tem alguma dúvida, para quem quer saber como funciona, como é que é e tudo, como é que... Se eu for trabalhar na estrada, o que vai acontecer comigo? O que acontece lá? Trazer esse tipo de coisa aí, né? Pouco da experiência que a gente tem. Exatamente. Para todo mundo. Isso é legal porque a gente já está esse tempo todo, e nisso que a gente falou, a gente sempre manteve contato, né? Às vezes um pouco distante, às vezes não mais. Só que hoje a gente está num cenário de dia a dia, né? A gente costuma dizer que o mundo dá voltas, então a gente foi um pouco cada um para um lado durante um tempo, mas hoje eu sou técnico de PA da Comunidade das Nações na sede e você é o técnico de monitor. Eu sou técnico de monitor. Então hoje a gente está totalmente alinhado, né? Porque, cara, o cara do monitor e o cara do PA, eles têm que estar em total sincronia, porque um depende do outro. Um depende do outro. E a banda depende dos dois, né? Exatamente. É um negócio que... É uma cascata. É uma cascata que, teoricamente, assim, a grosso modo, começa... No nosso caso lá, começa comigo. Porque eu recebo a banda, eu atendo a banda, auxilio quando dá, eu auxilio em montagem de instrumento, um cabo, uma coisa aqui que precisa... uma bateria de um violão que acabou, enfim, todas essas questões para que a banda consiga entregar um bom som, né, para ele que tá ali na frente ali fazendo o PA, né? Depende disso daí, desse pré-show, no caso nosso da igreja, né, desse pré-culto. Para ele, depende de mim. Então, assim, não adianta se você vai trabalhar com um sistema que são 2 mesas de som. No nosso caso, são 3 mesas de som, né? O técnico do streaming lá do som da live, ele não pôde vir porque a mulher não deixa. Verdade. Um dia ele vai estar aqui e aí a mulher dele vai deixar e a gente vai mandar esse link para ele. Assim que sair, a gente vai mandar esse link para ele para ver se ele vai ser autorizado a vir aqui. Amém. A gente vai fazer o ofício, pedir para ela lá para ver se ela libera ele, né? Exatamente. Pois é. E você aí, ó, já curte, compartilha para ele vir aqui também. E se inscreva no canal e comenta aí. Libera ele. Libera ele. Pois é, aí assim, hoje a gente tava falando, não adianta você trabalhar num sistema que tem mais de uma mesa de som, que você não vai trabalhar sozinho, você vai trabalhar com outros técnicos. Não adianta nada você querer fazer o seu serviço sem pensar no cara que tá ali fazendo dele junto com você. Entendeu? Eu vou fazer aqui, o problema é dele lá. Vou fazer de qualquer jeito aqui. O músico vai ficar nervoso.
O músico não vai conseguir tocar direito. O músico não conseguindo tocar direito, não chega nada que presta para ele lá no PA. Então, assim, o primeiro passo, se você for trabalhar com uma pessoa assim, num sistema desse, você tem que estar em total alinhamento com a outra pessoa, senão não adianta. Hoje ele faz o PA lá na Comunidade das Nações. Há um tempo atrás, quem fazia era eu. E o rapaz que fazia monitor, ele não tava, a gente não tinha esse alinhamento. Ele tinha um pensamento e eu tinha outro, entendeu? E acabou que essa questão do mundo dá voltas, né? Acabou que caiu no meu colo essa oportunidade aí de estar trabalhando contigo, né? Apesar de que ele insistiu muito, muito mesmo. E aí a gente tá aí, trabalhando. Exatamente. E eu costumo dizer, até quem já foi aí, quem já sabe que já foi meu aluno, eu abri algumas turmas de áudio aí, eu sempre costumo dizer que se você for um bom técnico de monitor, você vai ser um excelente técnico de PA. Isso é uma verdade. Porque Isso se a é uma gente for verdade. parar pra pensar, o técnico de monitor ele tem que ser o cara mais foda. No sentido de ele tem que atender a banda, ele tem que saber os gostos da banda, ele tem que entender o que o cara gosta, então ele tem que entender de equalização, principalmente estrutura de ganho, dependendo do tipo de ligação, se as mesas estão ligadas Do em tipo cascata. de ligação, se a mesa estiver ligada em cascata, já começa aí. Exatamente, ou se é um multicabo splitado, né? E não só dessas questões de fundamentos de áudio. O cara tem que entender de RF, ele tem que sanar os problemas de ligações, ele tem que saber, pô, o cara ligou a guitarra dele, não tá chegando. Então ele tem que ser rápido em resolver o problema por eliminação. Você tem que ser agilizado, não adianta. Exatamente. Eu acho que não é só para fazer monitor, não é só para fazer PA. Para trabalhar com áudio, eu acho que não tem outra palavra não. Se você for lerdo, não dá certo. Exatamente. Você não pode ser devagar, você não pode esperar, você tem que sempre estar antenado nas coisas, sempre tem que estar prestando atenção em tudo. Se você está trabalhando aqui, no meu caso eu trabalho, o rack com as bases de microfone e bodypack fica do meu lado. Eu sempre tenho que estar prestando atenção. Às vezes o cara começa a gritar lá, não posso deixar clipar na base. Eu sempre presto atenção em RF, em uma falha, em alguma coisa, porque você tá ali, Exatamente. tá tomando de conta daquilo ali, e se acontecer alguma coisa errada, vai sobrar para alguém. E esse alguém é quem tá ali. Não adianta achar que, mais isso, mais aquilo. Não, brother, se tem energia e sinal, a culpa é tua se deu errado. E a gente tem que ver também, por exemplo, se acabou a pilha, se deu um problema de RF, se deu um problema ali em algum músico, quem tá do lado de todo mundo da banda para resolver é o cara do monitor. É o cara do monitor. Só que isso vai ser totalmente aparente no PA. Exatamente. Porque se houver uma falha, se acabar a pilha, vai ficar sem som é pra zona de audiência, pra galera que tá ali pra ouvir aquilo. Então, a gente tem que ter essa sincronia e se alinhar, né? Isso é verdade. E você tem que prestar muita atenção nas coisas que você tá fazendo, né? Esses dias aí, assim, não tenho diagnóstico não, mas o resto do TDAH eu tenho. E me atrapalha muito. Esses dias pra trás eu fui trocar uma pilha de um microfone, peguei 2 pilhas novas, tirei da embalagem, abri o microfone, tirei as pilhas velhas, joguei as pilhas novas no lixo, botei as pilhas velhas no lugar de volta. É porque dependendo da mão que você coloca, você não sabe se você tirou a nova ou se você já tava... Eu só vi quando acabou a pilha do microfone do cantor principal no meio do play. Isso aí já aconteceu comigo também. Aí você tem que dar um confere. Que se você colocar as pilhas na mesma mão, aí depois você vai olhar assim agora qual que era a certa. Exatamente. Uma dica que eu posso dar pra vocês é: não abre a pilha nova sem antes tirar a velha. Você tira a pilha velha, descarta ela, entendeu? Aí você abre a pilha nova e coloca no microfone, porque pode dar ruim. Pra garantir. Pra garantir, né? E outra coisa também importante, o descarte da pilha, faça o descarte correto. Exatamente. Não, pilha não é brincadeira. Isso daí pode causar um acidente muito grande lá na frente. Fazendo o descarte incorreto, ela pode sim soltar o líquido lá, que eu não sei como é que é. E é um líquido que pega fogo, mano.
Eu já vi casos já de pilha, por conta que a pessoa juntou ali uma quantidade de pilha, descartou de forma incorreta, pegou fogo no caminhão do lixo. É perigoso, né? É muito perigoso. Muito E a gente perigoso. que mexe com isso, meu amigo, é pilha pra todo lado. É pilha pra todo lado, você tá doido. E vamos falar um pouquinho do que a gente usa lá? A gente já tá nesse contexto, já falando de técnica. Então Hoje, fala lá o que você usa e eu vou falar o que eu uso no PA. hoje eu trabalho com a Bering Wing, né? No começo, eu odiava ela, não vou mentir. Eu odiava ela, apanhei muito, entendeu? Mas hoje, depois de um tempo aí, eu posso dizer pra vocês, ela é uma boa mesa, ela é uma mesa ok, atende. Existem melhores no mercado? Existem. Isso é indiscutível. Existe mesa melhor. Só que ela é uma mesa que atende, entendeu? E ela é chata de mexer? É chato. Você tem que aprender mesmo. Tem algumas coisas ali que, pra quem conhece e que tá assistindo a gente, que já tem uma experiência melhor. Mesa de som. Muda, às vezes pode mudar o local de alguma coisa, mas a base ali sempre é a mesma. Sempre é a mesma ali, o caminho sempre vai ser o mesmo. Na Bering, na Wing, isso não acontece. Tem coisa que você tem que procurar. Tem coisa nela que é muito mais fácil do que nas outras mesas. Tem muita coisa nela, tem muito recurso nela que acessa muito fácil. Isso é Entendeu? verdade. E a questão de microfone hoje. Eu trabalho com 6 microfones da Shure, que é LX. Isso. E retorno sem fio in-ear. Eu tenho 2 Shure PSM 300 e 2 Sennheiser IE4. Que inclusive é uma linha bem legal, né? É um equipamento muito interessante. Eu gosto muito. Comparação assim com o PSM 300. O IE4 eu chego a fazer 3, 4 cultos com um jogo de pilha. Enquanto o PSM 300 Consome bem mais. consome bem mais. O consumo de pilha dele, não sei se por conta que o meu equipamento tá um pouco já tem um tempo de uso aí, mas o consumo de pilha dele é muito alto. Mas a qualidade dele também mesmo sendo uma linha, vamos colocar assim, uma linha profissional de entrada da Shure, né? É de entrada, né? É. PSM 300. É um excelente body pack. Eu gosto muito. Uso quando tá disponível. Eu não uso o fone plugado na mesa. Eu uso o PSM 300 como meu monitor, entendeu? E é um excelente equipamento. Excelente equipamento. E vale lembrar também, né, que a gente hoje lá na igreja a gente não tem nenhum problema de RF, né? Então a gente tem equipamentos bem legais, né? Entre Shure e Sennheiser, que como todo mundo já sabe são as marcas aí, as melhores marcas do mercado. A gente tem 2 antenas externas da Shure. Tem 2 da Shure e antenas direcionais. Sim, e se eu não me engano as outras 2 são da MGA, que é uma marca que chegou no mercado também, chegou com os 2 pés na porta, viu? E a gente não tem problema nenhum de RF. Zero problema de RF. É muito difícil a gente ter que fazer um scan lá e, pô, tá falhando, não sei o quê. Zero problema. É questão de RF, graças a Deus. Aqui em Brasília tem algumas regiões que é muito complicado. Muito, muito, muito complicado. Você vai pro centro de convenções ali, que fica no centro de Brasília. Fica a 1 quilômetro da torre de TV. Eu já vi muito cara de artista grande passar mal com questão de RF. Porque aqui em Brasília tem região que só Deus na causa. E aí você precisa estar com equipamento massa para você conseguir resolver esse problema. Senão vai ficar na mão. Se você não conseguir resolver, você tem que ter o telefone de quem sabe, de quem resolve. Exatamente. É meu caso, né? É o nosso caso. eu tenho a pessoa ali que eu ligo pra ela e falo, brother, me ajuda aqui. E vale a pena lembrar que no nosso mercado você ter contato, você tem tudo, né? Amigos. Quem tem amigo no meio do áudio, quem tem amigo tem tudo. É uma coisa que
eu falo sempre também, né, que eu aprendi. Você tem que construir pontes ao invés de muros. Aonde você passar, você tem sempre que deixar uma porta aberta. Exatamente. Entendeu? Porque você nunca sabe o dia de amanhã e você nunca sabe se você vai precisar de entrar por aquela porta de novo. Isso aí é uma grande verdade. E a gente costuma, ao contrário do que muitas pessoas fazem aqui em Brasília, né? Que tem muita concorrência, a gente tem muita parceria. Então, ao invés da gente queimar um ao outro, derrubar um ao outro, a gente se ajuda muito, né? É. Então, se o cara já tá no esquema, vamos fazer ele tá lá, vamos fazer ele crescer. Se a gente precisa de ajuda, se o cara precisa de ajuda, vamos ajudar, vamos fazer junto, porque é muito melhor todo mundo crescer junto do que um ficar derrubando o outro, Ah, né? isso aí não é legal, E a né, gente sabe que no nosso mercado hoje em dia tem muito disso. Tem muito, acontece muito, muito mesmo, mas graças a Deus eu procuro sempre trabalhar nessa linha aí de deixar a porta aberta. É uma coisa que, por onde eu passo, eu tento fazer isso. Até, na verdade, assim, se for olhar, parar pra pensar mesmo, teve um local que eu trabalhei que eu saí de lá, não foi uma situação um pouco delicada, com o gestor geral, né? Com o gestor geral. O restante da galera ali que eu tinha contato, os outros técnico de Tudo luz, tranquilo. técnico de LED, até hoje são meus amigos de ir na minha casa, entendeu? Eles não é aqui em Brasília, não foi em Brasília, mas sempre que a gente pode, a gente tá junto. Já aconteceu deles saírem de lá. Teve um cara que saiu de lá, mano, me ligou e falou, cara, vou aí pra gente se encontrar, jantar, conversar, trocar uma ideia. O cara andou 200 quilômetros pra vir aqui, sentar numa mesa, comer um hambúrguer e ir embora Massa pra casa. demais. Massa demais. Entendeu? Então, assim, eu sempre colho frutos dessa minha decisão de sair e deixar a porta aberta. Isso é muito importante. Hoje, quando eu tava vindo pra cá, eu tava no trânsito, eu recebi uma mensagem dessa primeira banda que eu trabalhei, do produtor, que eu trabalhei, eu não falei da outra vez aí, eu fui trabalhar como motorista do ônibus, entendeu? Que isso aí é uma paixão que vem desde o meu avô, entendeu? Acompanha a família, eu gosto muito, não adianta. Mas enfim, eu trabalhei na banda, entrei na banda como motorista. Fui criando amizade, fui contando um pouco da minha história, contando um pouco da minha experiência. Os técnicos de som da banda, eles estavam lá, tinha técnico lá que era técnico da maior artista do sertanejo no Brasil, entendeu? Mantenho contato com ele até hoje. O técnico de monitor é umas coisas engraçadas que acontecem, né? Foi o cara na banda que eu mais tive afinidade. Foi o técnico do monitor. Antes de eu ir pra banda, eu não trabalhava com monitor, não fazia, meu negócio era PA e acabou, não queria saber, tinha raiva, não gostava. Criei esse vínculo com ele, entendeu? Mantenho contato com ele até hoje. Hoje ele tá trabalhando pro artista top 1 do Brasil aí no meio do sertanejo, que é o Gustavo Lima. Entendeu? Já tem um tempo que ele tá lá. Top pra caramba. E assim, me inspiro muito nele, entendeu? É um cara fora de sério. É um cara que eu tive a oportunidade de conhecer ele fora do Instagram, fora do trabalho ali, da hora do show. E é um cara sensacional, fora da curva. Muita gente boa, muito educado, profissional pra caramba, entendeu? Hoje o produtor deles, que era produtor nosso na época, entrou em contato comigo, me chamando pra ir pra um artista, pra ir trabalhar com uma dupla nível nacional de novo, entendeu? Então, assim, às vezes, quando eu saí de lá, encerrou o contrato e tudo, eu poderia ter feito alguma coisa, uma atitude, alguma coisa, uma reclamação. Exatamente. Que ele olhasse e falasse, cara, esse cara eu não conto com ele. Entendeu? E assim, hoje a prova que você sempre tem que deixar a porta aberta ele tá lá com um artista, tava precisando de um técnico de monitor, ele entrou em contato comigo, falou, tô com as datas aqui, vem, faz um teste aqui que se você quiser, claro, eu te deixo fixo aqui.
Entendeu? Então, assim, cara, isso pra um profissional, você receber uma mensagem dessa, você não. Exatamente. É um negócio muito fora da curva. Quer dizer que você tá no caminho certo, Quer né? dizer que eu tô no caminho certo. Entendeu? Então, Se fosse o João de 11 anos atrás, quando começou ali ajudando o Thiago, enrolando um cabo aqui, ficando do lado dele aqui só pra ver o que ele fazia, o João de 11 anos atrás nunca iria imaginar que um dia eu ia receber uma mensagem dessa. Entendeu? Um convite desse. É muito. Cara, é assim. Eu tenho meu filho, tenho minha vida aqui fora do áudio, que hoje eu não trabalho só com áudio. Então, pra mim, é um pouco complicado. Eu tenho que botar muita coisa na balança pra mim tomar uma decisão dessa. que não é uma decisão fácil. Não é uma decisão fácil, não é uma brincadeira. Você não vai lá pra brincar. Você tem que ir lá, a pessoa tá ali confiando em você, tá confiando em você, tá depositando a confiança dela. Você não pode ir lá, passar uma semana, duas no terceiro show, você inventar uma desculpa e sair fora. Se for pra fazer isso, é melhor não ir. Verdade. Entendeu? Porque se você tiver ali a bagagem, se você tiver a capacidade de ir e fazer, você tem que ir e acabou. Você tem que tomar a decisão e falar, cara, vai ser isso aqui e eu vou seguir com isso aqui. E ir até o fim. Entendeu? É verdade. E é muito bom a gente ver esse caminho, né, que a gente percorreu e o cara reconhecer, né? Com Que, certeza. pô, ele não é qualquer um. Se eu Com tô certeza. chamando ele pra um artista desse nível, eu sei que o cara tem responsabilidade, caráter e que ele vai entregar o serviço. Senão, se ele tivesse dúvida, ele nem mandava mensagem. Nem mandava Porque mensagem. isso aí é o nome do cara que tá em jogo. Entendeu? Porque a indicação e quem tá chamando é o cara. É. Então, Ele chega, é uma situação dessa, ele vai chegar pro escritório e falar, ó, arrumei o técnico aqui, o nome dele é tal, eu conheço ele, pode confiar que vai dar certo. Porque eu, cara, no meio da multidão, quem sou eu no meio da multidão pro cara chegar num artista desse que tá com a turnê estourada, que tá fazendo 20, 25 shows no mês, chegar pro escritório e falar, ó, nosso técnico vai ser esse cara aqui. Entendeu? Então, assim, você tem que lembrar disso também. Não é só... Você não tá ali pra brincar. Você tá ali pra desenvolver um trabalho muito sério. com certeza. Com certeza. E que envolve muita coisa. Né? Envolve muita coisa e envolve coisa mais importante que todo mundo tem, que é a saúde, né? É. Não é qualquer um. Você tem aquele exemplo lá que daquele artista daqui que te chamou pra ir fazer o serviço. Ele não quis pagar o valor que você pediu, né? Levou outro técnico, o cara teve que ficar meses e meses fazendo um tratamento no ouvido porque o técnico não sabia. Encarou, foi, fez errado, entendeu? E Quase estourou o ouvido do cara. estourou o ouvido do cara, né? Porque ele teve que ficar 3, 4 meses fazendo tratamento no ouvido porque ele não estava ouvindo nada. Ele meio que ficou surdo. Então, é uma responsabilidade muito grande. Exatamente. Dependendo do carro que você tá. E não só a questão do monitoramento, né? No PA a mesma coisa, meu amigo. Num show grande, tu tá lá com não sei quantas mil pessoas lá. A gente tem que entender o nível de DBSPL, o que é saudável, o quanto que a gente pode ficar exposto a tantos dB ali. Então, existem questões que são bem importantes e que devem ser levadas em consideração. Com certeza. É muito importante isso daí também. E até no nosso quesito igreja, né? Voltando aqui pro nosso setup, pro nosso cenário, já falando aí da questão de PA, área de audiência, a gente está num lugar fechado, que é pior ainda. A gente tem reverberação, reflexão, então a gente não está num ambiente aberto. Então a gente tem que ter um controle muito maior desse nível. Tem que ter um controle e um cuidado muito maior com essas questões. E assim, por se tratar de uma igreja, às vezes você tá num show, vamos colocar aí, hoje eu falo muito sertanejo porque é uma coisa que eu gosto, e o cenário da música brasileira hoje, o que manda na música brasileira na questão de show e evento, querendo ou não, é o sertanejo. Muito forte. Muito forte. Você tá num show sertanejo,
o público ali é muito mais novo. Você tá numa igreja, tem, querendo ou não, tem um público de uma idade mais avançada, vamos colocar assim, que não tá disposto a ficar exposto a um som muito alto. Não se agrada disso. Entendeu? Se incomoda, acha ruim, às vezes dói um ouvido, dói a cabeça. Isso daí, Exatamente. essa questão de doer ouvido, doer cabeça, eu posso falar que não é questão só de uma idade avançada, igual eu coloquei aqui. Porque eu, depois que eu acostumei a fazer ali um monitor, fazer palco, eu não dou conta de ficar muito tempo num som que para você tá no volume normal, tá razoável, tá ali inserido no seu dia a dia, aquela questão ali, aquele volume, eu não dou conta mais. Porque você tá Entendeu? com o fone intra-auricular ali, então querendo ou não, você vai estar muito mais sensível, seu ouvido vai estar muito mais sensível do que do nada você entrar na frente do PA e sentir aquela pressão ali, aquele volume. Tem essa questão e a questão de que eu não uso um fone num volume muito alto, entendeu? Então, o meu organismo não desacostumou, vamos colocar assim, né? Com um volume muito alto. Exatamente. E isso tá totalmente ligado à psicoacústica. Então, às vezes o cara tá passando mal dentro da igreja ou dentro de algum lugar com som alto, ele tá achando que foi a comida que fez mal a ele. Na verdade, isso tem a ver com o fenômeno acústico mesmo. É o teu ouvido falando pra tu sair dali porque tá muito alto, tá te incomodando, entendeu? E já voltando nesse contexto, você usa uma Wing, seu pré é um DL32 e eu também hoje uso uma Wing, né? A gente usa um multicabo splitado, então a gente tem ganhos independentes, não estamos usando aí as mesas via AS50, que é o protocolo da Behringer, né? Mas ao mesmo tempo que a gente usa o multicabo splitado, a gente já tem um standby, Tem um né? backup ali pronto, que a grosso modo aí a ligação em cascata das mesas, né? O É, sinal chega para mim via cabo de rede, eu mando o sinal para ele e ele manda para outra, para terceira mesa de som. exatamente. Então a gente já deixa esse cabo lá de standby plugado na mesa. Se algum dia der ruim algum cabo, alguma coisa, a gente já tem esse sinal lá, só mudar o clock da mesa e pronto, a gente já Já foi. está em funcionamento. Então eu uso uma Behringer no PA também, né? E aí eu tenho dois stage, né? Que é o S16 da própria Behringer. Então hoje a gente consegue fazer lá nas nossas mesas 40 canais de entrada, né? Usando o input físico da mesa. Exatamente, né? São 8 aí da mesa, mais 32 dos stage. E você usa praticamente todas as saídas, né? Porque lá na igreja a gente usa todos os fones em estéreo. São todos em Então estéreo. são 8 vias de Power Play estéreo, mais 4 in-ear estéreo também. Eu uso todas as saídas da mesa, na verdade, né? Literalmente. Literalmente, porque tem essas saídas físicas aí e as voltas dos efeitos, que a Exatamente. galera lá gosta bastante, que dá um som melhor, né? A questão do efeito ali, um reverb, um negócio ali bem aplicado, muda muito pro ministro ali, Muda pro o som do cara. cantor, muda totalmente. Ele se sente muito mais à vontade, né? E algo massa também que a gente criou essa cultura é que a gente não usa nenhum um monitor de chão, não usa side, não usa nenhum retorno de caixa de som. É tudo in-ear. Por questões de estar num ambiente fechado, entendeu? E acaba que tem muito músico que se tiver um side, tiver um retorno de chão, não vai querer usar fone, entendeu? Então assim, aí é muito volume, soma o volume em cima do palco, aquele som ali Volta pro reverbera, PA, volta pro PA, acaba atrapalha. atrapalhando o PA. Aí você tem que, para cobrir o som do monitor do Sider, você tem que aumentar o volume do PA, aí vira guerra, E você vira tá uma dentro de bagunça. um ambiente ali com 2.000 pessoas, todo fechado, que o som tá batendo 110, 115 dB e tá todo mundo zonzo lá dentro, E ainda entendeu? sem definição. E sem definição.
Porque o som tá batendo e voltando e cancelando com o PA. Cancela, soma, cancela, soma. E aí vira aquela bagunça que é a realidade de muita igreja, que a É gente a sabe, realidade de muita né? igreja. Infelizmente, hoje, muita gente não tem a oportunidade de trabalhar da forma que a gente trabalha, com o sistema que a gente trabalha. Não estou falando isso porque é o melhor sistema do mundo, mas é o mínimo ali para ter uma entrega melhor, né? Exatamente. E aí já entra na questão de tudo isso que a gente está falando, de nível de pressão, reflexão, o que atrapalha, o que não atrapalha, é aonde a gente vive disso hoje em dia, que é fazer projeto. Por quê? A questão do projeto hoje em dia não é uma questão de luxo, é uma questão de necessidade e adequar o que é correto para aquele ambiente. Para o Então, ambiente. quando a gente faz um projeto, a gente está escolhendo o melhor sistema para a igreja. Não no sentido de tipo assim, pô, isso aqui é a mais para a igreja. Não, pô, primeiro que a gente precisa pensar que o sistema tem que ser duradouro. Então ele tem que ter uma folga, né? Tem que ter uma folga para reproduzir aquele aquela cultura da igreja. Se a sua igreja tem mais pressão, se ela é mais voltada para algo mais ambiente. Então a gente tem que entender a cultura da igreja e adequar isso ao Tem que projeto. ter a sensibilidade aí de você. Você tem que saber o que você está fazendo, para quem você está fazendo. Não adianta. Teve uma vez uma situação comigo que eu cheguei numa igreja para fazer o som, a mesa de som estava zerada, aí eu puxei na memória ali mais ou menos o desenho do gráfico do outro lugar que eu fazia. Eu fui lá e fiz a mesma, exatamente igual. E deu errado. E aí deu ruim, deu muito ruim. No final, quando acabou, eu liguei na época pro Thiago. Falei, brother, ó, aconteceu assim, assim, assim. E deu errado. Eu fiz isso, igual tá lá e deu errado. Aí a resposta dele foi muito rápida pra mim. E foi uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás e eu nunca esqueci. Que ele olhou pra mim e falou: som não é receita de bolo. Não adianta você fazer sempre a mesma coisa, que o resultado vai ser sempre igual. Som não é receita de bolo. Entendeu? Cada coisa, cada local, cada músico, cada instrumento vai ser diferente. Cada ambiente não tem nada a Cada ver com o ambiente outro. vai ser diferente um do O outro. Não adianta. material do ambiente vai ser diferente. Tem igreja que é PVC, tem igreja que o teto é gesso, aí as paredes é vidro, outra é madeira, outra é concreto. Tem igreja que nem o teto tem, fica só a telha lá de zinco. E aí é só. Então a gente tem que se adequar à realidade do lugar. Tem que. E é por isso que é de extrema importância se fazer um projeto. Justamente porque o que a gente mais pega hoje são igrejas que, infelizmente, elas compram o sistema de forma errada, né? Elas compram achando que vai ser uma coisa, mas na hora de executar é outra. E além. O grande exemplo é quando eu assumi lá, né? A Comunidade das Nações. Assim que eu assumi lá, vai fazer inclusive um ano agora em dezembro, né? Que eu assumi lá. Uma das questões que assim que eu entrei, que eu fiz foi refazer o sistema inteiro, né? Então a gente tinha uma limitação que lá na frente era muito alto. Então lá no meio da igreja já faltava cobertura. E aí o som soava totalmente diferente na frente, no meio e atrás. A gente é composto hoje lá por um PA, um delay e um segundo delay. Então a igreja é muito comprida, né? Ela é um corredorzão. A gente pode dizer, eu não vou lembrar de cabeça, mas a gente tem pelo menos uns 60 metros de Lá profundidade. tem 75 metros. 75 metros. É 75. muito grande. É É muito muito grande. grande. Então, o que eu fiz quando eu cheguei? Eu reformulei todo o sistema. O PA estava 1 metro para dentro do altar. Eu joguei ele 1 metro para fora. O cluster principal, que era do PA, só tinham 4 caixas. Eu incluí 5. Só que a partir do momento em que eu coloquei o PA 1 metro para frente, eu perdi a cobertura das 3 primeiras fileiras, né? E o que eu fiz? Eu completei aquele som de frente com 4 caixas de fronte, né? E aí reposicionei o PA, ajustamos o segundo e o terceiro delay. O terceiro delay ficou com menos uma caixa, né? O segundo delay, na verdade, porque eu peguei uma caixa de cada lado e joguei no PA.
E só que hoje a gente tem muito mais cobertura, né? Tem E uma a cobertura gente muito mais linear. E a gente tem pressão sem agredir tanto como agredia antes, né? É. E aí, uma coisa importante também é que ele fez tudo isso, mas foi só questão de projeto, entendeu? A gente usou tudo que tinha lá, entendeu? Mexeu, trocou de lugar, tirou de um lugar, colocou em outro, não necessitou de compra de equipamento, compra isso, compra aquilo. Lógico, aproveitou que já estava fazendo, que já estava mexendo, o que foi trocado foi cabo É, de sinal, né? Não exatamente. foi isso aí, foi uma, pode-se dizer que foi uma manutenção preventiva, né? Sim. E um detalhe muito importante que isso aí fica uma dica para vocês. Quando uma igreja vai comprar um sistema, principalmente de line away, o cara joga lá 5, 6 caixas por lado de PA principal e ele fala que não precisa de delay. Talvez não precise, porém, eu tenho certeza que o cara não fez a divisão de bloco. E isso era um dos problemas que a gente tinha lá. Isso era um problema Porque tinham que 4 tinha. caixas por lado, as 4 caixas estavam no mesmo volume, quem estava à frente estava estourando para chegar a volume lá atrás. Então, o que eu fiz hoje? Eu dividi, hoje a gente tem 5 caixas por lado, então a gente dividiu em bloco. As 3 primeiras estão em sinais diferentes das duas. Das Na duas. verdade, as 2 primeiras estão diferentes das 3 de cima. Então, hoje a gente tem essa compensação de volume que é extremamente importante, né? E a maioria das igrejas, o cara vai chegar lá, vai montar de olho, ele vai falar que a igreja precisa de 4 caixas, vai sair linkando uma na outra. E a primeira fileira vai ter o mesmo volume do cara que era para estar sendo atendido na última. E aí, meu amigo, ele vai ter que sacrificar alguém. Daí pra frente é só pra trás. Pro cara da frente ouvir baixo, o do fundo não vai ouvir. E pro cara do fundo ouvir bem, o cara da frente vai ouvir extremamente alto. Vai estar Então, surdo, vai chegar surdo. cara, são coisas que deveriam ser coisas básicas numa instalação, né? E que só pra gente ter pra galera entender essa diferença. Quando a gente vai fazer um show pra um artista grande, esses mínimos detalhes eles não são passados de lado. Não Porque é o mesmo. cara tem uma zona de audiência de 40 mil pessoas, 50, vai sonorizar um estádio, cara, é o PA com divisão de bloco, é delay, é arranjo de sub, é front, é o que tiver pro som ficar o mais linear e a área de audiência ficar com a melhor cobertura possível. Sem agredir muito. Sem agredir muito. Sem E o agredir lugar que é fixo, né? Que seria o tipo assim, pô, tu vai montar só uma vez, é aquilo ali pro resto da vida, pelo menos por 10 anos. A galera monta errado. E o que vai passar ali funcionando 2 dias, montou da melhor forma possível. É complicado. É complicado. É complicado porque a galera pensa muito hoje dentro da igreja assim. Tem muita gente por aí que não pensa em executar um bom trabalho, né? Ele quer fazer a venda dele, monta o sistema. Alô, alô, funcionou. Saiu o Tá som, entregue. meu amigo. É isso aí. Não funciona assim, né, cara? Dentro da igreja não adianta que não funciona assim. E dentro da minha cabeça assim, nunca vai funcionar. E não vai porque a gente tem que pensar, como a gente é de dentro da igreja, a gente tem que pensar que hoje a técnica e o louvor eles andam totalmente juntos e um depende do outro para o culto acontecer. E isso acontecendo de uma forma boa e agradável para a igreja, a palavra vai ser super dimensionada para quem tá ali para ouvir. É. Agora, quando você tem uma parada totalmente errada, adaptada, cara, hoje é muito difícil eu chegar numa igreja, parar e tentar ouvir sem autocriticar o que eu tô ouvindo. Será que isso aqui tá bom? Será que isso aqui tá legal? Cara, tu fecha os olhos e começa. Ih, bicho errou. Ai, tá sobrando. Ai, que o negócio tá feio. Tu é doido, só tem reverb. Não tô entendendo nada. Mano, é uma autocrítica dentro da nossa cabeça automática. Então isso Vai se no torna muito automático mais isso difícil. daí. E eu acho que não é só em igreja. Qualquer Em lugar. show, qualquer lugar que eu chego, eu já presto atenção, eu quero ver, eu quero saber que equipamento que é, que caixa que é. E se tá fazendo errado, eu já perco a paciência, perco a concentração, eu já fico agoniado e é uma derrota. Nesse sentido é muito ruim pra gente. É muito ruim. Nossa.
Eu não gosto dessa parte em mim. Não Porque é. muita gente que tá assistindo a gente aí, né? Lógico que vão chegar novas pessoas, sabe que eu sou técnico da Luz Live. Você, inclusive, é um dos meus subs lá. E a gente toca em muito lugar diferente. Bicho, cada igreja que a gente vai são realidades totalmente diferentes. A gente já pegou cada lugar que, tipo assim, aqui em Brasília mesmo já chegou o lugar da gente fazer a visita, os caras mandar a foto do sistema e eu falar, bicho, se a gente não levar as caixas não vai dar bom não. E a gente já chegou a levar o sistema pra tocar na igreja. Porque senão não ia dar certo. Não dá certo. E isso porque a gente anda com o nosso backline completo, a nossa mesa, nossos microfones, nossos multicabos. Então a gente já consegue chegar lá com tudo nosso pronto e só precisa reproduzir isso com ajuste fino para a realidade da igreja. Só que mesmo assim ainda é algo muito difícil. Muito É difícil. muito complicado. Tem muita gente que. Tem muita igreja. Não tem o conhecimento, vamos colocar assim, né? Que acha que um bom sistema de som é eu colocar uma mesa digital. Tá, ó, minha mesa de som é digital, tá tudo certo. E não tá. Entendeu? Não tá. Às vezes tem uma caixa ali que tá com drive estourado. Entendeu? A caixa não tá falando. Uma caixa fala alô, a outra caixa fala lá. E não, mas a minha mesa de som é digital. E não é isso que acontece. Não vai fazer esse milagre todo. Não faz, não faz. Eu costumo dizer que é muito melhor você ter tudo custo-benefício porque você vai ter um resultado razoável do que você ter 880. A mesa é top, as caixas é horrível. Ela não vai reproduzir aquilo que está chegando aqui. A caixa é top e a mesa é horrível. Ela não vai entregar para a caixa o que precisa. Então, não tipo adianta, assim, não adianta. é muito melhor você ter algo totalmente razoável e você ter um som razoável do que você ter um produto muito bom e o outro muito ruim. E não só falando no quesito igreja, mas hoje existem muitos produtos custo-benefício legais, só que a gente tem que entender a realidade. Tem que entender o ambiente, o uso, a preocupação, a durabilidade. Eu já trabalhei em loja por um tempo, há muitos anos atrás, e inclusive um dos motivos de eu sair foi por essas questões. Eu tinha clientes que compravam o mesmo equipamento 3 vezes ao ano. Ah, eu quero um microfone. O microfone é R$ 1.200. Eu quero esse microfone porque ele é barato, é duplo. Ah, quanto é que é o microfone da Shure? Pô, linha de entrada, coloca aí R$ 6.000. R$ 6.000 no microfone, tu tá ficando louco? Pô, mas no ano e meio o cara já comprou 3 de 1.200, pô. Já foi mais da metade do de 6 Os mil. microfones que a gente usa lá hoje é desde a inauguração da igreja, pô. Faz quantos anos que a igreja inaugurou? Faz muito tempo. Pelo menos mais de 8 anos que tá ali. Tem. Pô, Ó, é uma compra que você só vai fazer uma vez. Tem aí, ó, aqueles microfones, não foi desde que inaugurou, não. Quando inaugurou, foi com Sennheiser G4. Se eu não estou enganado, era a cápsula 835. É, verdade. Se eu não estou errado. Mas o Shure tá lá estamos em 2025, 2026. Eles estão lá desde final de 2018, no início de 2018. Tem pelo menos 8 anos. Tem 8 anos que aqueles microfones estão lá. E, lógico, manutenção teve. É um equipamento eletrônico que nem todo mundo tem o devido cuidado. Nem todo mundo tem o devido cuidado. Eu já vi bodypack cair em vaso sanitário, microfone sair rolando escada abaixo. E a gente ali, hoje a gente é técnico, a gente é contratado, a gente recebe um salário para estar ali? Recebe. Só que o músico, o cantor que tá ali, não recebe. Ele tá ali de forma voluntária, entendeu? Servindo a Deus. Não quer dizer que a gente também não tá ali servindo, porque a gente cresceu dentro da igreja. Entendeu? Se hoje a gente tá onde a gente tá no áudio, foi por conta da igreja. Que a gente começou por muitos e muitos tempos como voluntário também. Exatamente. Entendeu? Só que assim, tem gente que não tem o devido cuidado. Não tá... é da igreja. Deixa. Entendeu? Então, assim, tem a manutenção igual qualquer equipamento eletrônico. Mas... só que a sua durabilidade, a sua qualidade... é muito melhor. Entendeu? Se você for colocar aí
questão do quanto que foi gasto com manutenção, e se fosse um microfone de linha inferior, Que você ia ter que comprar novamente, porque dependendo da manutenção nem vale a pena arrumar. não preciso nem fazer cálculo, né? E a nossa igreja hoje, os únicos dias que não tem culto é quarta e sexta. Quando não tem evento. Quando não tem evento. Quando não tem evento. Então imagina a gente ficar na mão por equipamento e toda hora ter que estar locando ou jogando para assistência. Não rola. Não rola. Não rola. Então hoje é muito mais viável para você que é músico, cantor, toca na noite, igreja, você que é líder, pastor. É muito melhor você pesquisar um equipamento legal. Pô, mas eu não tenho essas condições. Espera mais um pouquinho então. É muito melhor você que está precisando fazer o projeto da sua igreja com uma pessoa de responsabilidade que entende o que está fazendo, chama o rapaz aqui que ele vai te ajudar e vai resolver seu problema. Entendeu? É isso aí. Porque, cara, o que tem de aventureiro no nosso mercado, o que a gente pega aí de gambiarra, que eu nunca nem vi na minha vida, não sei nem como é que funciona. Tem muito. Tem muito. Muito. E, pô, é tipo assim, tem muita. E o pior, pô, você pega um equipamento ali, pô, o cara fechou um projeto, né? Que hoje em dia o cara vai fazer orçamento, aí todo mundo fala que é projeto. Aí ele entrega uma folha rabiscada com os produtos que ele vai colocar e virou projeto. Aí o projeto do cara deu 30 mil reais de coisa ruim. Aí tu vai lá, aí tu faz o projeto de verdade, tu nem tá cobrando, porque tu sabe que talvez o cara não vai ter aquelas condições. Mas aí, pô, você quer ajudar, né? Você quer que, pô, a igreja tenha um som legal, ou o auditório tenha um som legal. Pô, o orçamento do cara deu 30 mil de coisa ruim. Aí o teu deu, isso já aconteceu, o teu deu 45 mil de coisa boa. A gente não tá falando de coisa excepcional, mas para a realidade do lugar, atendia a necessidade com folga, ia ter durabilidade, garantia. O cara fecha com o outro porque fala que não ia ter os 15 mil a mais. E às vezes. E pode ser que não tenha. Mas, pô, vamos pensar direito, vamos esperar mais um tempo, juntar esses 15 mil, porque você só vai comprar esse negócio uma vez. Uma vez. Vai ser um sacrifício que você vai fazer ali que vai te trazer um resultado muito melhor durante muito mais tempo. Eu nunca mais vou comprar? Não tô falando isso. Mas pelo menos você pode colocar aí que 8 a 10 anos você não vai ter dor de cabeça com aquilo. Com certeza. Agora de 2 em 2 anos, rapaz, a caixa queimou, tem que descer, mão de obra, andaime, não sei o que, pá, cara, pega, leva, traz. Moço. Essa questão de projeto aí é uma questão muito sensível, entendeu? Você tem que prestar muita atenção. Tem sim que parar, fazer uma medição no local, joga no software, pesquisa, faz vários. A gente já fez isso várias vezes. Pegar o mesmo local, fazer vários e vários projetos com vários equipamentos diferentes, simular um monte de coisa, caixa de marca tal, de pensar, passar pela cabeça de usar uma marca que hoje nem tem, eu acho que já tem no software já. Uma outra marca, eu não vou falar o nome. Mas, assim, eu já fui em igreja fora de Brasília, que ela é uma igreja muito grande, faz investimento muito grande, tinha lá um equipamento dentro da igreja, as caixas de som da igreja, para você ter uma ideia, era tudo DAS, que é uma marca massa pra top pra caramba. Tem uma qualidade, uma entrega absurda. Eu chegava no PA da igreja aqui, eu tenho 1,85 m de altura. Eu levantava a mão aqui, ó, eu encostava na caixa de som. A igreja tinha um pé direito de 8 metros de altura. Eu levantava a mão aqui e encostava na caixa de som. A banda ia tocar, ninguém entendia nada. Ninguém entendia nada. Por quê? Projeto mal feito. Foram gastos lá um papel do caramba pra fazer e não teve resultado. E o equipamento não é tudo, né? Você tem que saber tirar o melhor do equipamento. E a pessoa o cara que fez o projeto lá é um cara conhecido e respeitado no Brasil inteiro. Entendeu? Não vou falar nome, não vou expor. Eu fui lá nessa igreja, fui acompanhando o Vinícius, entendeu? A gente foi lá. Mano, tudo começou, não foi lá na igreja. Ele foi lá, a gente foi lá, ele me mostrou, ó, aqui é assim, assim, assim. Vamos fazer o projeto? Vamos. A gente fez as medições, igual eu tô falando aqui, a gente fez as medições,
pegou a referência da caixa, jogou no software e a gente ficou uns 2 dias discutindo a melhor forma de fazer. Quando aí a gente foi muito rápido a execução, porque basicamente mudou ângulo de caixa e posicionamento. Porque, igual eu falei, era uma igreja que é uma rede de igrejas e tudo, então não podia, o pastor autorizou fazer o serviço, só que não podia gerar custo. Não podia mudar ponto de talha, não podia trocar, fazer uma manutenção preventiva, não... Ó, Literalmente só usar o que tinha lá mesmo e... usa o que tem aí, e aí a gente vai, dependendo do que for, se melhorar, beleza. Se não melhorar, vocês vão voltar pro que tava. Graças a Deus, mudou totalmente. Ele custou acreditar que era o mesmo sistema que estava ligado. Porque foi feito o quê? Um projeto, passou um software, fez um alinhamento do sistema. Que muita gente acha que isso é besteira, e isso não é besteira. Isso muda muito. E apesar de falar igual aquele maluco lá da internet lá, em pleno 2025, eu fui numa igreja que me ligaram, falou, cara, você pode ir em igreja tal? A gente tá com um problema muito grande lá, uma igreja com um templo para 3.000 pessoas, mesa de monitor, mesa de PA, sistema individual, multicabo splitado. Não tinha som, brother. Torre de delay, outfield, tinha tudo. E não tinha som. Eu cheguei na igreja, cheguei na hora, mais ou menos aí na metade da passagem de som. Aí o técnico, parou a passagem de som. Pera aí, gente, eu tenho que alinhar o sistema. O maluco tampou um ouvido, virou o outro para as caixas, começou a mexer no processador. Ele queria ainda fazer o alinhamento mono ainda, ele não. Era mono. Pra concentrar mais. Ele era mono. Calma aí que esse aqui tá me atrapalhando. O que resultou? Lindo, ficou lindo. Voltei lá com a outra pessoa, a gente botou o smart, fez o alinhamento. Eu tenho certeza que não ficou nenhum culto, que ele chegou lá, deve ter usado o outro ouvido e refez o alinhamento. Porque me ligaram de novo, falou, brother, não adiantou não. Falei, então mata o cara, repuxou pô, a cena. E você sabe o que é o pior? A gente fez isso esses dias numa igreja, pra galera entender a realidade. Meu Deus. A realidade Deus, de como meu que... Deus, meu Deus. A que nível chegou as pessoas, né? A gente chegou na igreja, a ligação das saídas e o gerenciamento tava feito todo errado. A gente refez as ligações no processador, alinhou o sistema inteiro. Dividimos, né, as saídas da mesa pro cara ter o controle, Matrix 1 e 2 LR, aí tinha um delayzinho mono, metemos lá o Matrix de delay, botamos sub no Matrix, para isso tudo gerenciando no processador pro cara ter o volume lá individual, né? Rapaz, não deu uma semana, o cara disse, o brother nosso, né, que levou a gente lá, falou, mano, o bicho lá falou que não tá curtindo não mixar pelo Matrix. Ele disse que tá não atrapalhando ele, o disse sub. Que do jeito que tava era muito melhor, que ele não sabe usar o Matrix não, aí ele vai voltar pro jeito que tava. Detalhe pequeno, tinha sub debaixo do palco que tava desligado. Aí a gente virou e falou, mano, deixa eu te falar um negócio. Se ele não gostou, mano, é ele que trabalha aí, a gente foi pra ajudar. Meu amigo, se ele gosta de trabalhar do jeito errado dele, ele continue trabalhando do jeito errado dele. Continue. Se ele não gostou do jeito certo, não é a gente que vai conviver com esse problema aí, meu amigo. Se ele que o cara tá aí, todo errado e quer tá certo. Se é ele que vai estar aí, meu amigo, infelizmente eu não posso fazer mais nada por vocês. O que a gente já fez. Se ele não gostou e não quis... Ema. Exatamente. Cada um Só com seus que problemas. Pra gente entender a realidade, né? Tem gente que o errado tá bom e quando você faz o certo fica ruim. E fora que fazendo, pelo menos, os testes que a gente fez, da hora que a gente chegou, Rapaz. Pegou o computador, botou pra tocar uma música, quem mexe, vai fazer um alinhamento e tudo, sempre tem uma música ali que você fala, cara, é esse link aqui, é essa música e tal, sempre ouve a mesma coisa. Como é que ela é, o timbre e tal, as frequências. Exatamente. A gente botou a música pra tocar,
ouvimos, tava... A gente até se surpreendeu pelo tamanho do sistema, pelo tamanho do sub. Sim, Que isso ficou aí legal pra depois, caramba. né? Depois. Porque a gente ligou, tava horrível. A gente conversou até em falar, cara, isso aqui vai ter que fazer um investimento aqui, vai ter que trocar equipamento, vai ter que comprar sub, vai ter que mexer aqui, mexer lá. E aí a gente começou a mexer, desvendar o mistério, porque era um verdadeiro mistério. Era tipo... PA tava na saída 1 do processador, PAL, saída 1. O retorno tava no processador. O retorno tava passando pelo processador. 2 caixinhas de retorno, com os alto-falantezinhos de, acho que era 8 polegadas ou era 10 polegadas, tava passando pelo processador e o EQ na mesa, E flat. o delay não tava no E processador. o delay tava direto numa saída, para um auxiliar P10 da mesa. Tá bom? Então, assim... A gente refez tudo, botou delay pro processador, botou monitor, nesse caso aí, gente, 2 monitorzinhos numa igreja Direto. que lá devia ter umas 100 cadeiras, 150 cadeiras, saindo direto da mesa. Não tem problema nenhum. A mesa de som deles era uma X32. Você tem muito recurso para fazer um monitor desse saindo direto da mesa, numas caixas ativas igual era lá, entendeu? Não tem problema nenhum. Só que da forma que tava lá, a gente terminou o alinhamento do sistema, botou retorno direto da mesa e tudo, enfim. Ficou legal. Véio. Mudou totalmente o som, que o pessoal que tava ali na igreja na hora falou, nossa, trocou os equipamentos? Não trocou. Coisa básica. Inclusive a gente teve que, aquele dia lá, a gente teve que zerar o processador, porque o príncipe botou uma senha lá que nem ele sabia qual era a senha. Verdade. Ele trancou, ele fez o serviço dele e falou, aqui nem eu desfaço. Meteu uma senha que nem ele sabia qual era. Acontece. Acontece. É raro, mas acontece muito. Acontece mais do que você imagina. Pois é, galera. Então a gente tá chegando aí no final da nossa conversa. Mas deixar bem claro aí, né, que onde a gente trabalha tá de portas abertas para quem quiser ir lá conhecer, ver a nossa estrutura, ver o que a gente usa, como que a gente faz. Nosso operacional, conhecer tudo, parte de som lá, pelo menos a parte de filmagem a gente tem que pedir autorização, né? A parte de som é garantida, se você quiser, pode entrar em contato com a gente. Exatamente. Aí. Estamos lá de portas abertas aí, para vocês conhecerem o espaço, conhecer a forma que a gente trabalha, entendeu? E é isso aí. E deixar bem claro que não é um canal só voltado para áudio, né? A gente tá abrindo aqui, lógico que eu sou o cara do áudio, mas a gente vai estender esse canal para várias outras frentes. Iluminação, painel de LED, né? Sim. Então, isso aqui é para englobar toda a parte técnica, né? Que faz tudo acontecer no mundo do evento, do audiovisual, da sua igreja, de um corporativo, de um auditório, de um teatro, de um restaurante, que a gente já fez projeto de sonorizar restaurante, a gente já fez bastante coisa. Então, vem conhecer o nosso trabalho. Somos aí da Comunidade das Nações. Se você está perto de algum campus, algum lugar, a nossa sede fica aqui no CIA, em Brasília. Então, vem aqui visitar a gente pode ter uma conversa, sair para conversar, discutir sobre áudio. A gente curte isso pra caramba, né? É um mundo muito... É um lugar que você tem muito... Sempre tem uma coisa pra você aprender. É infinito. É infinito. Você nunca sabe tudo. E o cara que falar que sabe tudo já desconfia. Já tá mentindo, é mentiroso. Tá. Pra caramba. Não, ninguém sabe tudo, não. Ninguém sabe tudo. Sempre que uma pessoa for falar alguma coisa, escuta o cara, filtra o que o cara tá falando ali. Seja humilde ao ponto de filtrar o que ele tá falando. É muita gente fala demais e na hora do vamos ver, não sabe de nada. Tô há 12 anos aí só com áudio. Hoje eu vivo de áudio. E eu tô longe de saber metade das coisas. Na verdade, é muita coisa. Na verdade, você não sabe de nada. Né? Não, se a gente for parar pra pensar, meu amigo, não. É todo dia uma mesa diferente. E na hora que a mesa é diferente, é uma ligação diferente. Esse bicho aqui. E aí, Isaac? Essa semana Isaac me salvou. E aí, Isaac? Mano, como é que faz aqui, ó? Não tá reconhecendo o hack, não.
Só que se você não tiver amigo, você vai ficar na mão. Você fica na mão. Isaac, eu já liguei pro Isaac, faltando 10 minutos pro show começar. Vixe, vai falar do DVD que a gente fez. É. Esse aí foi top, filho. Tu é doido. Tava usando uma VI 3000 e a gente foi ligar via Dante, né? É, ia gravar tudo via Dante. Ia gravar tudo via Dante. E tinha a SQ5 da banda fazendo PA, de stand-by. Isso. E aí, na hora de fazer a configuração do Dante, deu ruim. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, peguei o telefone e falei, Isaac... Que foi? Já atende por vídeo. Já liga logo, quando for assim, você já liga logo de vídeo pro cara já entender que você tá na necessidade. E no final deu bom? Deu bom demais. Deu bom demais, entregamos o serviço, o projeto já tá em andamento aí no YouTube. Já tem música no YouTube aí, graças a Deus. Mais um trabalho com excelência e graças a Deus a gente tá aí na área. Galera, então é isso. Canal novo aí da MV Áudio. Vamos vir aí com muitos conteúdos novos, tá? De toda a parte técnica, backstage, não só do nosso lado, mas do lado do cliente, do lado do músico, do cantor, do pastor. E estamos aí. Espero que vocês tenham gostado, né? Se inscreve no canal, ativa aí o sininho, curte, comenta. Curte, compartilha, comenta. Manda pros seus amigos aí. Manda pros seus parentes, pra sua tia, pra sua mãe, sua avó. Manda pra todo mundo aí. Bora fazer isso aqui estourar. E bora mandar a galera vir aqui pra gente ter um monte de conversa massa, discussão. E estamos abertos aí. Lá ele. É nóis, mano. Tu é o cara. Valeu. Tamo junto. Aí. Brigadão.